Plim Plim, bem-vindo a essa fogueira digital. Fogueira digital, Giovanni? É, fogueira digital. Fogueira lembra roda de conversa, conversa com amigos, lembra conselho tribal, lembra contar histórias. E eu estou dando início a essa nova série, onde eu vou entrevistar especialistas de todas as áreas para conversar com eles, entender um pouco sobre a sua profissão, entender na área de atuação desse profissional, desse especialista que nós vamos conversar, que nós vamos bater um papo aqui, entender aonde que a oratória ela é uma ferramenta diferencial competitivo na vida do profissional. E nós vamos estrear a nossa fogueira, a nossa série de lives que vamos fazer aqui no Instagram. Hoje eu vou falar com um engenheiro. Eu convidei um engenheiro, um cara muito especial, vai ter uma história muito bacana para contar para vocês e contar para mim também. A gente faz parte de um projeto que nós estamos juntos no projeto 10 em 1, que é o pior ano da sua vida, na qual nós iniciamos em dezembro de 2020 e estamos fazendo essa jornada. E o Fábio é um cara incrível, vocês vão gostar muito de ouvir as histórias do Fábio, a experiência dele com a vida profissional de engenheiro, obras importantes que ele trabalha. E aí vamos dar início então, vou convidar, vou achar aqui o Fábio, convidar ele para estar junto aqui conosco. E aí, Fábio, manda o convite aí, vamos ver. Convidando o Fábio, vamos ver aqui. Aí, seu engenheiro. Tudo bem, Fábio? E aí, Giovanni, tudo bem, cara? Como é que tá? Eu estou bem, cara. Que bom, que prazer. Obrigado por aceitar esse convite especial para a gente bater um papo aqui no mundo da oratória, na fogueira digital. Então, eu vou fazer uma fogueira aí, bater papo, contar história. Tudo bem com você? Tudo bem, Giovanni, obrigado. Eu queria agradecer aí, é uma honra poder participar desse seu projeto, cara. Obrigado mesmo de coração. Vamos Então, nessa, vamos pra essa fogueira aí, cara. Vamos queimar tudo aí, esse bate-papo. né? Então, viu, Fábio? Eu estava olhando aqui, eu fiz uma busca aqui, engenheiro. Aí eu fui olhar lá quais são as atribuições do engenheiro. Então, ó, o engenheiro ele tem uma das atribuições é projetar, gerenciar, supervisionar, executar obras e construções. Fundação. Eu gostei muito desse dia, você deu uma dica incrível. Eu quero que você, não agora, mas lá no meio da nossa fogueira aí, quando a gente estiver já bastante aquecido, eu quero que você fale sobre aquela experiência da fundação. Aquela foi muito boa. E eu estava olhando aqui, Fábio, o Brasil tem 370 mil engenheiros civis, tem mais de. Aí eu comparando o engenheiro com algumas áreas, então no Brasil tem 370 mil engenheiros. Advogados, para a pessoa ter uma ideia, o número de engenheiros comparado com advogados, no Brasil são mais de 1 milhão de advogados com OAB. Então deve ter bacharéis muito mais. E médicos, poxa, ó, vocês são menos que médico. No Brasil tem 500 mil médicos, mas tem 370 mil engenheiros. Eu digo, oh, que interessante essa pesquisa que eu fiz aqui, superficial. Deus, claro. Uma peça rara no mercado, vamos dizer assim. Então, Fábio, se apresenta aí, cara. Se apresenta aí para nossa audiência, para que possam conhecer um pouquinho melhor você, antes da gente começar a bater um papo aí. Legal, legal. Bom, eu sou o Fábio Schirmayer, né? Eu estou como engenheiro civil
desde 2010, quando eu concluí o curso de engenharia, né? E antes disso eu já atuava na área da construção civil, não como engenheiro, óbvio, né? Mas sempre tive envolvido ali desde meus 13 anos de idade, né? Então, a construção civil, a obra, para mim, é uma paixão que eu tenho desde muito tempo, né? E eu já estou formado desde 2010, que nem eu falei, já participei de várias obras legais, assim, por exemplo, prédios, casas de alto padrão, barragem de hidroelétrica, né? Grandes cavações, grandes contenções, né? Então, são obras assim bem legais. E atualmente eu estou num prédio de alto padrão aqui no bairro do Batel, em Curitiba, né? Tem um contrato muito legal aí com uma construtora show de bola. Vou dar só uma dica, a construtora que mais cresce, né? Atualmente. Então, atualmente estou ali e como engenheiro, né? Basicamente é isso, na atuação da engenharia, né? O Fábio em si é casado com a rainha Francine, né? Maravilhosa, tá aí na live também. E a gente Ah, que tem legal, momentos Francine. Que bom, seja especiais. bem-vindo aí. E já deixo claro aí que o casamento é uma dádiva, é uma bênção aí, viu? Tô casado há 2 anos e é sensacional. É isso aí. Esse é o Fábio. Pô, Fábio, sabe que quando eu vou andar de moto, tem um point lá em Curitiba que é a João Negrão. E ali a gente para ali, tem um prédio, cara, muito incrível ali perto da João Negrão. É um prédio que ocupa uma quadra inteira. Cara, e eu sei que você tem uma participação naquele prédio, né? Aquele prédio é Tem. incrível, já vi um helicóptero aterrissar lá naquele prédio. E eu acho que você tem alguma coisa a ver com aquele prédio. O que, que tem a ver aquele prédio com o engenheiro Fábio? Bom, vamos lá. Então, eu economizei algumas obras aí, tá? Então, tem passagem por 2 hospitais também, que é a tua área, né? Então, eu Sim. tenho participação em 2 hospitais. E naquela obra ali na João Negrão um templo, né? Da Igreja Universal, que eu participei ali por 3 anos. Aquela obra foi muito legal. Um aprendizado sensacional ali. Desde da concretagem da primeira laje até depois da entrega, né? Depois da entrega das chaves e tudo mais, né? E é uma obra muito interessante ali, né? Além da nave, né, que é onde tem a área do culto ali, religioso, tem o bloco A, que é voltado para Getúlio Vargas, né, que é um prédio ali de 6 pavimentos com escolas, salas, área administrativa. E o bloco B, que é na Engenho Rebouças, que é nos fundos, onde tem o heliponto lá, que você comentou que viu o helicóptero pousar, né? Ali é o prédio onde tem toda a parte do backstage, vamos dizer assim, né? Que é onde tem as diretorias, tem 16 apartamentos, tem sala de gravação de televisão, de rádio, apoio, telefonia, toda a parte de hack, de lógica também. Então é bem legal. Foi uma obra assim muito técnica, uma obra bem grande, né? Na época que foi construída foi a obra foi a maior obra de Curitiba em curso no momento, né? Em que ela estava em construção. E foi muito legal, teve uma equipe de engenheiros ali muito legais, uma equipe de administrativo muito legal, e deu para fazer bastante amizade ali também. Que legal, Fábio. Parabéns, você é o engenheiro dessa obra. Então, que legal. É isso aí, ficamos aí por Então, me diz 3 anos. uma coisa. Então, ó, Fábio, quando, né, a intenção da nossa live da Fogueira Digital, falando do mago da oratória e falando da importância da oratória como um diferencial competitivo na vida dos especialistas, dos profissionais, aqui diz assim, ó, né, nas funções e atribuições do engenheiro, que a atribuição dele é projetar, gerenciar, supervisionar e executar as obras. Então, isso provavelmente você, como engenheiro, interage com todos os níveis de pessoas dentro da construção, né? Desde do capataz, o chefe de obra, o pedreiro, o auxiliar, o cara lá que cuida do caminhão, você deve se relacionar muito também com os fornecedores. Então, isso deve exigir de você uma liderança e uma comunicação efetiva e persuasiva para que a obra tenha o seu cumprimento de prazos. Conta um pouco para nós como que é essa participação do engenheiro, mas agora não na tua atribuição de engenheiro, mas na parte da comunicação. Essa comunicação assertiva, essa comunicação, aí é o nosso tema oratória, aonde que a oratória entra na vida do engenheiro e a importância da oratória como um diferencial competitivo na sua vida como engenheiro.
Olha, Giovanni, eu vou te ser bem sincero, cara. A oratória tinha que ser uma matéria do curso de engenharia, cara. Porque assim que o engenheiro sai novo, recém-formado da faculdade, muitos engenheiros tomam na cabeça por não, justamente não saber conversar, né? Porque o engenheiro está numa linha divisória entre o peão, vamos chamar assim, o peão de obra, que é o pessoal que executa lá a mão na massa, e, por exemplo, investidores, né? Ou fornecedores, que já é um outro cenário, um outro público também. E o pessoal interno, né? Da própria empresa que você está trabalhando, ou na própria instituição, enfim. São vários microcenários que nós temos dia a dia para a comunicação, que é isso que você está perguntando. Né? Então, por exemplo, quando eu vou passar uma instrução para um mestre de obras, que tem uma instrução um pouquinho melhor, que consegue ler um projeto, que consegue entender e tal, é de uma forma. Né? Várias vezes eu acabo desenhando, pego o canto do projeto e rabisco um pedacinho ali, olha, assim, 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 vamos fazer dessa forma, explico de novo. E aí depois eu pergunto para ele, e aí, que você entendeu? Não, vamos fazer assim, assado, então tá bom, fechou. Agora, quando essa informação, muitas vezes nós temos que fazer uma pesquisa em campo, eu tenho que ir lá conversar com um ajudante, com um servente, por exemplo, né? Muitos processos da qualidade hoje em dia exigem isso. E quando eu vou perguntar para um servente, eu não posso chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho aqui uma armadura de punção, de um pilar, e eu quero saber se você fez tal coisa. Né? Ele não vai saber o que é isso, ele não sabe nem o que é esse nome. Né? Então eu tenho que chegar para ele, olha, tá vendo essa ferragem aqui? Eu preciso que você levante um pouquinho ela e coloque essa peça de concreto embaixo, por exemplo. Daí ele, então tá bom, obrigado. Aí quando eu vou, por exemplo, conversar com um investidor, o investidor vai querer conversar comigo sobre outras coisas, não sobre o aço, mas sobre, por exemplo, qual que é a TR estimada para essa obra, né? A taxa de retorno, qual que é o VGV dessa obra, né? Desse prédio, por exemplo, que é o valor global de venda, né? Quer saber outras coisas. Quando eu for conversar com um fornecedor, ele quer saber, às vezes, da data de entrega, da data do pagamento. Então, é uma coisa, um item mais específico, um número, né? E aí eu tenho que ter essa gestão para conseguir conversar e circular, vamos dizer assim, né? Em todos esses campos, né? E a oratória, para ser bem exato, eu sou um dos que estou aprendendo praticamente na marra, assim, vamos dizer, né? Que eu já passei por obras, inclusive tem alguns amigos aí que eu já vi que estão na live, o Peterson, por exemplo, né, que entrou na live, um grande abraço, Peterson. É um cara que eu aprendi muito, um engenheiro assim sensacional. E aprendi muito como conversar também, olhando o exemplo dele. Ele é um cara que eu me espelhei também para aprender a conversar, né? Aquele jeitão chucro, vamos dizer assim, nem sempre funciona, né? Então tem coisas que a gente tem que realmente aprender a conversar, aprender a falar, e cada pessoa vai te ouvir de uma forma, né? Isso realmente faz a diferença, né? E eu acredito que isso é o que dá o impacto, ou positivo ou negativo, em qualquer solução, vamos dizer, em qualquer tema, em qualquer assunto que nós estivermos tratando, né? No circuito da obra, vamos dizer assim, né? Que Eu legal, acredito que Fábio. isso é o principal. Que legal. Outra coisa, eu sei também que você é um líder de jovens. Então, você coloca a sua vida, e aí, dentro do propósito que eu tenho da comunicação, da oratória, eu digo assim, que é falar de forma clara e persuasiva. Então, isso é uma característica da busca da comunicação da oratória de alto impacto. Falar de forma clara e persuasiva. Mas eu coloquei um outro ingrediente na minha oratória, naquela oratória que eu ensino, que é a espiritualidade, que é o espírito do orador. Quando eu coloco o espírito da minha comunicação na minha oratória, e aí eu tenho um dos objetivos é a minha vida a serviço de outras vidas, e que nós temos no programa que nós participamos juntos lá do 10 em 1. Cara, e conta um pouco. Eu sei que você é um cara que tem colocado também a tua vida à disposição de outras vidas, com jovens. Você busca cumprir a sua missão também, além da engenharia. Você consegue levar a tua expertise da engenharia para ensinar jovens. Conta um pouco dessa experiência também da sua comunicação, levando a tua experiência da engenharia para esses jovens. Olha, isso é muito legal e muito interessante. É uma experiência que nós, quando eu digo nós, eu e minha esposa, nós estamos passando
agora, né, estamos vivendo essa experiência muito legal. Desde outubro do ano passado, nós assumimos aí uma liderança com os jovens, né? E liderar jovens é um outro tipo de desafio, né? Porque nós recebemos perguntas de várias formas, de assuntos, às vezes, muitas vezes delicados e tal, aquela coisa no particular, às vezes em grupo. E, sinceramente, o que nós aprendemos, assim, e o que nós temos para a vida toda, tanto profissional quanto em casa, com os amigos, com os jovens, é sempre estarmos embasados na verdade, sabe? A verdade, ela, esses dias eu mandei até num grupo de engenheiros, aí tem uns amigos engenheiros que estão aqui na live também, um abraço para todos, que eu comentei com eles, né, que a verdade não precisa de explicação, né? Então, quando você está embasado na verdade, é aquilo e acabou, né? O que é certo e é errado pode até ter relatividade, mas a verdade não. E é muito legal, assim, quando nós nos colocamos à disposição para outras pessoas, né? Como, por exemplo, para os jovens lá. E os jovens são muito legais, porque tem uma forma de conversar diferente, uma amplitude de assuntos, né? Um leque de assuntos muito diferentes do que eu vivo no meu dia a dia, por exemplo, na obra ou em casa com a minha esposa. E isso faz nós nos movimentarmos de forma diferente, né? Mas como nós sempre estamos embasados na verdade, é mais fácil, né? Inclusive, você comentou da fundação, né? Aquele dia que nós comentamos sobre a fundação, eu levei isso para o Conta grupo de aí, jovens. conta aí, Muito conta a sua legal. experiência da fundação para eles, para quem está ouvindo aí na nossa live também. Então, a fundação, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei para ficar legal. Ó, até minha esposa falou ali, adaptar a comunicação para diferentes pessoas sem perder a essência, resultar de estarem basados na verdade. É isso mesmo. Essa é a sintonia. E da fundação é o seguinte, esses dias nós estávamos conversando, né, sobre como crescermos, né, como desenvolvermos e não sofrer com outros tipos de ataques, né, com os ventos e tudo mais que acabam acontecendo por aí. Seja mudança de mercado, mudança do emprego, ou o que nós estamos agora, que é uma mudança geográfica, né, nós estamos mudando de casa. E aí eu comentei no grupo lá com o Giovanni e tal, que a fundação, ela é um item muito grande e muito importante de uma construção, né? Ela é a base que vai sustentar, por exemplo, o prédio, né? Nessa fundação, ela tem um item que é muito pequenininho e dá uma proteção gigante para essa fundação, né? E essa fundação, eu sempre digo para todos, né? A nossa fundação deve ser uma fundação que suporte realmente aonde nós queremos chegar, né? E quando nós, no caso eu e minha esposa, já somos ilimitados, né? A nossa fundação é Jesus, né? Então, essa fundação, ela é inabalável, né? E embaixo da fundação direta, que é esse caso, existe uma camada fininha, assim, que é chamada de concreto magro, né? Os engenheiros de plantão aí já vão entender bem, né? É um concreto magro. O que é esse concreto? É um concreto não estrutural, tá? Ele não vai passar por grandes esforços, assim, não vai ser responsável por receber tantas cargas. Mas esse concreto magro, ele vai dividir, vai proteger a fundação de infiltrações indesejadas, né? Que a água, quando infiltra na fundação, ela vai corroer o aço, estourar essa fundação e criar uma patologia gigante. É um problema imensurável aí, porque está na fundação de um prédio. Imagina um prédio de 20 andares com problema na fundação, né? Não é igual um carro que você pode macaquear e trocar o pneu. Não funciona assim, então ele tem que estar protegido. E essa camadinha simples que vai no fundo tem uma importância imensa, que é justamente proteger a fundação. E essa camadinha aqui, comparando lá, né, como nós conversamos, nós entendemos que ela é a fé, né? Nós temos a fé, que ela, por mais fina que seja, por mais bidimensional que seja, não tenha lá a terceira dimensão, vamos dizer assim, né? Ela tem uma importância enorme para manter a fundação intacta de qualquer problema que possa acontecer ali, uma água, né? Como agora está chovendo lá, o nível do lençol freático sobe, ele está protegendo a fundação. Esse foi o exemplo que eu usei com o pessoal lá e foi muito legal, o pessoal entendeu, né, e fez essa analogia. E eu até contei para alguns amigos engenheiros e falaram, pô, Fábio, que legal essa tua ideia. Não, eu não tô tendo ideias, né? Como eu sempre falo, né? O nosso papel de engenheiros, eu não digo só engenheiro civil, eu digo todos os engenheiros, né?
o nosso papel na sociedade é transformar, né? Tudo que existe é uma sintetização do que tem na natureza. É só isso que nós fazemos, né? E é muito bom quando a gente consegue reconectar isso e saber a origem, entender o porquê das coisas. É muito legal quando a gente está embasado assim. Que legal, Fábio. E quando a gente pega e fala de fundação, né? Eu acredito que hoje o tempo que nós vivemos, e isso é importante, por isso que eu quis organizar esse momento da fogueira digital, de convidar especialistas de várias áreas, porque são áreas bem diferenciadas. Então, se eu falo com você que é um engenheiro, quando eu falar com um arquiteto, a função e atribuição na obra do arquiteto é outra, né? Ele vislumbra a obra antes, ele desenha a obra antes. E isso vale também para a nossa experiência, e esse é um dos objetivos também da Fogueira Digital, para que aqueles jovens ou aquelas pessoas que estão nos ouvindo, elas possam aprender na fogueira. Porque quando os índios, né, os conselhos tribais, eles se reuniam, os jovens eles sempre ficavam fora da fogueira, mas eles ficavam escutando as histórias, as mensagens, a experiência, a autoridade. E nós estamos vivendo um tempo hoje onde a fundação ela é extremamente necessária. E essa fundação, que é o princípio dos valores, que na oratória é a oratória clássica, lá na oratória clássica, ninguém entrava na escola de Aristóteles se não tivesse caráter. Então, o caráter ele era um requisito, era uma das atribuições, um dos critérios na seleção do orador. Então, eu não poderia ter um orador na escola desde que esse homem não tivesse um caráter que fosse comprovado perante a sensação, perante a sociedade da época, que ele tivesse credibilidade. Então, a autoridade dele estava embasada no caráter dele. E nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde os princípios, os valores estão muito invertidos, né? Nós temos algumas áreas do caráter, o zelo, a cidadania, a ética, uma série de valores que se perderam ou que estão perdidos. E se não tiver quem fale, aí a fé, você tocou aqui na fé, o que é fé? Né? E daí a própria escritura que cita a fé, ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se o meu povo perece por falta de conhecimento, daí está escrito lá também, porque não há quem fale. Né? Não há quem fale. Então, eu acredito que jovens como você, que tem na sua estrutura dos seus pilares os fundamentos do caráter, da fé, da espiritualidade, e aí você trouxe a fundação, a importância da fundação. Eu lembro o Pablo falando para nós também, o Pablo Marçal, que é nosso professor, nosso mentor, ele diz que às vezes a obra ela demora 1 ano para sair do subsolo, ou seja, a concretagem, essa base que você está falando aí, ó, demora 1 ano. E daí, depois que a fundação está pronta, parece que a obra ela acontece mais rápido. Quanto tempo demorou a fundação do templo da Universal ali? Demorou quanto tempo a fundação? Se a gente comparar a fundação com a obra concluída, você consegue contar para a gente um pouco sobre isso? Quanto tempo demora uma fundação, né? E depois a obra em si? Como é que é? Quanto por cento da obra é a fundação? Em termos de tempo? Olha, em termos de tempo, eu vou falar para você que ela chega, dependendo do tipo da obra, ela chega a ser 25% do cronograma. Né? Por exemplo, nessa obra que você está comentando do templo, ela levou 1 ano para fazer a contenção, escavação, fundação e aí arrancar. Né? E a obra levou 4 anos. Né? Então você fala, poxa, Fábio, 25% do cronograma tá tudo para baixo. Tá tudo para baixo. Por exemplo, nessa obra que eu estou ali no Batel agora, eu já estou há 4 meses ali e nós estamos na metade da descida. Nós não chegamos nem lá embaixo ainda. Entende? Então, assim, quando a gente trata de fundação, é um assunto tão sério, que é justamente essa base que você está falando. E fundação não é só para uma obra de construção civil, é para uma obra de vida, né? É isso que você comentou. Quando nós estamos aqui falando com pessoas e tal, tem um monte de gente, um monte de amigos aí já mandaram um monte de ovinho ali, que é o meu apelido, tá? Pessoal, dando um abraço aí, ó, galera da faculdade ali. A fundação, ela é uma base, realmente, e quando a gente quer ter uma boa base, ela serve para tudo.
não só para uma obra de construção civil, mas para a vida, como eu comentei, né? Então, e essa, como você comentou, né? O meu povo perece por falta de fé. É justamente a falta dessa camada de proteção que está infiltrando água na fundação e está te prejudicando na fundação. E te tira da fundação e inverte valores e cria algum, como é que posso dizer? Alguma inversão de papéis, muitas vezes, né? Por exemplo, na escola de engenharia que eu cursei, jamais a gente levantava a voz, assim, ou batia a boca com o professor com falta de respeito, né? É sempre uma discussão, óbvio, né? Cada momento ali tinha o seu calor, vamos chamar assim, mas uma discussão sadia, né? Onde a gente discutia, tratava dos assuntos e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, nós vemos aí alguns casos que isso não é tratado dessa forma de discussão, mas sim tratado com uma violência verbal, vamos dizer, né? Um aluno se sentindo superior a um professor, por exemplo, independente do que seja, né? Então, isso nós temos que resgatar sempre e sempre temos que divulgar, né? Onde está a fundação, como é, onde que surgiu, como é que funciona, né? E por que que existe isso, né? Tudo tem uma ordem, né? E a gente tem que respeitar essa ordem, né? Eu até queria aproveitar, se você me permitir, eu trouxe um exemplo aqui que eu gostaria de comentar, que muito antes da engenharia, né? Eu acho que alguns conhecem isso daqui, né? Tem até meu nome aqui, tá até amarelado já de tantos anos que eu tenho essa pequena trena aqui, né? Isso aqui é uma trena, né? De medida, ela tá em polegadas de um lado e metro do outro, né? Que é o nosso sistema no Brasil aqui. Eu queria comentar uma coisa que a trena, hoje eu li Provérbios, né? Todos os dias antes de iniciar o horário, vamos dizer assim, da obra, né? Que a obra inicia às 7 da manhã. Então, eu tenho o meu momento ali de 40 minutos, uma hora. Eu sempre gosto de fazer uma leitura da Bíblia, que eu comento com todo mundo, que a Bíblia não é um livro religioso, longe disso. Ela é um manual da vida, né? E lá tem muita coisa interessante. E em Provérbios lá tá dizendo, onde eu li hoje, que o sensato, ele usa um peso e uma medida, né? E a trena, por incrível que pareça, a trena, ela veio, tá lá em Gênesis lá, né? Ela veio da criação e fundação do mundo, né? E Deus criou e fez tudo como é hoje, como nós vemos e tal. E com isso, muitos anos depois, um cara, Fibonacci, até anotei o nome dele aqui, que eu aprendi isso com outro nome, né? Que era proporção áurea ou proporção da natureza, enfim, tem vários nomes gourmetizados que colocam por aí, mas foi Fibonacci que desenhou isso e descobriu essa proporção na natureza toda, né? E quando eu comento que nós só sintetizamos o que tem na natureza, é a pura verdade. A trena é uma sintetização do que tem na natureza, que é a medida, né? É um sistema internacional que nós temos de medidas, né? E para tudo é usado. E eu comentei hoje na obra justamente isso, né? Nós temos que ter sempre um peso e uma medida para tudo, né? Nós não podemos ter um peso e uma medida aqui, um peso e uma medida na obra, um peso e uma medida em casa com a esposa, né? O mesmo, isso eu já comentei várias vezes no grupo, né? O mesmo Fábio que está aqui conversando nessa fogueira digital aqui, né? Nesse bate-papo gostoso, é o mesmo Fábio que você vai encontrar na obra, é o mesmo Fábio que você vai dar uma buzinada no trânsito, eu vou levantar a mão, né? É o mesmo Fábio que vai estar lá com os jovens, né? Porque o mesmo peso e a mesma medida, né? E isso tem muito a ver com a nossa base, com a nossa fundação, né? Que é esse contexto todo que nós estamos comentando aqui, né? E não ter inversão de valores, porque é uma medida, né? Tá aqui, é uma única medida. Se você for no Brasil, 1 metro é 1 metro. Se você for nos Estados Unidos, 1 metro é 1 metro. Se você for na China, que lá tudo é diferente, 1 metro continua sendo 1 metro, né? É um peso e uma medida. É só isso. É muito simples, né? E nós temos sempre que relembrar isso, né? Por mais que esteja escrito no manual da vida, que eu gosto de chamar, nós temos que lembrar, né? Eu me sinto no dever de lembrar isso e falar e sempre divulgar dessa forma aí, né? E eu acredito que essa um bom exemplo, né? Quando a gente lembra de onde veio, né? No caso dessa proporção de Fibonacci aí, e sabe de onde veio, né? Que está lá escrito em Gênesis, né?
É isso aí, Giovanni, que eu queria usar como exemplo Que aqui a minha legal. treina. Não, mas que bom, que exemplo bacana. E lá no nosso treinamento de oratória, a gente sempre fala usar objetos, usar símbolos, contar histórias, então muito legal. Viu, Fábio? Eu lembro assim, tem algumas profissões, né? Tem algumas profissões que elas, no conceito da sociedade em geral, elas têm alguns paradigmas, como são profissões que são difíceis de serem exercidas, inclusive na graduação, com um histórico muito grande de desistência ao longo do caminho, porque ela é uma ciência exata. Aconteceu isso também na turma sua, de muitos entrarem, poucos muitos chamados e poucos escolhidos para a formatura? Aconteceu isso com você também? Sim, aconteceu, Giovanni. Olha, eu vou contar para você que é uma honra ter aí vários amigos da faculdade assistindo essa live. Obrigado a todos aí, os amigos. Mandei convite para um monte de gente. E realmente, nós entramos em 60 alunos no primeiro período, né? E nós nos formamos em 26 alunos. E foi a segunda maior turma em 30 anos que se formou junto. Nossa, é um Então, terço. assim, um terço. Então, tem muita desistência. É triste, né? É triste ter desistência, né? Mas cada um no seu momento. A gente não tem como julgar isso, né? Nem é correto, né? Mas acontece muita desistência. Uma escola bastante puxada, vamos chamar assim. E se você tivesse que dar, né, conselho para os jovens, e conselhos eles são importantes, são sábios, tem muitos jovens, muitas vezes, que não sabem que carreira seguir, né? Não sabem que profissão seguir. E que conselho, que dicas você dá aí para quem está nos assistindo, as oportunidades que você vislumbra que possam surgir para as pessoas que vão lá e fazem a engenharia, né? E depois se tornam engenheiros. Eu acho muito legal a pessoa dizer, ó, estou falando com engenheiro. Então, como que você poderia inspirar jovens que estão nos ouvindo, ou pessoas que não sabem ainda qual profissão escolher? Quem sabe novos engenheiros surjam a partir da sua inspiração aí? O que que você poderia... Legal. Olha, eu demorei um pouco para aprender esse conceito, né? Porque cada coisa no seu tempo, né? E hoje eu sei onde buscar as respostas, e é bem diferente de quando eu me formei, né? Mas fazer escola de engenharia é um desafio bastante grande, né? Realmente não é para qualquer um, né? Que nem muita gente fala, qualquer um pode fazer engenharia, qualquer um pode começar a engenharia, mas poucos vão terminar, né? Realmente é um curso bastante puxado. Mas para os jovens que estão aí buscando uma profissão, querendo saber o que podem fazer, eu digo uma coisa: se no seu coração a tua grande vontade ou o teu grande prazer, vamos chamar assim, é servir pessoas, né? A engenharia é um campo que você vai servir várias pessoas ao mesmo tempo, né? E por muito tempo, né? Por exemplo, vamos começar uma obra, né? Você vai começar uma obra, você vai contratar um projetista, uma arquiteta, um arquiteto, um mestre de obras, um topógrafo, vai envolver o pessoal da prefeitura, secretarias e tudo mais. Tudo isso tem custo, né? E tudo que gera custo, né, tem uma movimentação financeira que você está abençoando pessoas, você está servindo pessoas, né? E durante a obra isso acontece quando você compra materiais, quando você se relaciona, você troca figurinha, né, conversa com pessoas e assim por diante. Eu todos os dias eu comento com os meus amigos e também comento na obra que eu parei de trabalhar no dia 1º de janeiro de 2021. Né? Eu nunca mais trabalhei desde então. E o pessoal, mas como assim? Você não está indo trabalhar? Eu falo, não, hoje eu aprendi. Eu saio de casa e vou servir pessoas. É diferente. Né? Quando eu vou para a obra servir pessoas, eu chego lá, em vez de achar um problema ou procurar um culpado, eu chego para aquela situação ou para aquela pessoa e falo assim: olha só, como é que eu posso te ajudar? Vamos resolver isso aqui juntos? É diferente, entende? A solução de tudo funciona de forma diferente. Então, quando no coração do jovem, se você tem essa verdade de servir pessoas, na engenharia é um campo gigantesco para servir. E também depois do prédio pronto, óbvio, né? Porque quando o prédio está pronto, tem lá quantas famílias que vão estar sendo abençoadas, né? Vão ter a casa, aquele ambiente ali, para
servir elas, né? É um espaço que vai servir a vida de outras pessoas, né? Ou um ambiente corporativo, uma indústria que está lá construindo carros para todos os dias o Giovanni poder ir para o serviço, né? Então, a engenharia proporciona esse servir de uma forma assim gigantesca. E é isso E que eu você sempre tem pretendo. uma, e a tua profissão, né? E você também nas tuas atribuições de engenheiro tem uma grande responsabilidade. Você está dizendo agora que vocês estão construindo um prédio, um grande prédio, que tem uma grande estrutura, e as pessoas que vão adquirir depois esse prédio, elas estão confiando na construtora, elas estão confiando nos profissionais, e é aquilo que você está dizendo. Se você olhar isso só como uma profissão, e não só como uma profissão, mas olhando agora com esse propósito maior que você colocou aí, que é um propósito maior, que é servir, provavelmente a tua ida para a obra e o teu olhar da obra é bem interessante. Eu quero te contar uma história. Esse dia eu estava vendo uma das histórias, e é muito bom ter história na Fogueira Digital. Diz que um construtor, a vida inteira dele, ele dedicou a fazer obras, né? Então, esse construtor fazia obras, obras e obras e obras, e foi fazendo, até chegar o dia da sua aposentadoria. E ele trabalhava para uma grande empresa também, uma grande construtora, e ele marcou a data que seria a última obra que ele ia fazer. Por exemplo, seria agosto de 2021. Ele disse assim, ó, minha última obra é agosto de 2021. E ele programou a obra dele, essa última obra, fez toda a programação, fez todo o planejamento. Pronto, a obra, quando ela estava quase concluída, o dono da construtora chamou ele e disse assim, ó, Fábio, cara, deixa eu fazer um pedido para você. Daí o Fábio já foi, cara, o que será que ele vai pedir? Ele chegou e disse assim, ó, Fábio, poxa, cara, eu queria pedir mais uma obra para você. Eu preciso mais uma obra para você. E daí o Fábio disse assim, cara, poxa, mais uma obra? A gente tinha combinado, né? A gente tinha combinado que a obra última que eu iria fazer era essa de agosto. Pô, já tenho um planejamento, estou me aposentando, está encerrando a minha jornada. Eu não tenho mais interesse em fazer obra. Não, cara, poxa, mas só mais uma. Só mais uma obra. É a última obra. E ele foi... Opa, perdemos aqui o... Caiu a internet do Fábio. Vamos chamar ele de volta aí. Ao vivo, né? Fogueirinha digital. Vamos tomar uma aguinha. Vamos esperar. Vamos ver aqui. Aqui. Esse engenheiro é diferenciado. Trabalha... Ó, viu, Fábio? Ó, Fábio, tá escrito Caiu aqui, ó. aqui. Não, tudo bem. Ó, esse engenheiro é diferenciado. Trabalha com coração e intelecto. Jovem, sábio, capacidade imensa de trabalhar com pessoas. Olha que legal. Valeu, Lourdes. Viu, Fábio? Ó, e eu estava contando para eles a história desse construtor. Então, esse construtor, ele dedicou a vida inteira dele a obras, ao trabalho. E você disse aí que tem um propósito maior do trabalho. E ele tinha planejado que agosto, né? Acabou agosto. Então, não quero mais obra. O cara disse, não, cara, Fábio, mais uma, só mais uma. Não, se eu vou pegar essa obra, eu vou trabalhar aí até outubro, novembro. Não, estou com a minha agenda toda já. Eu já tinha me planejado, a minha família está esperando que eu vou estar lá, vou viajar. Cara, Fábio, só mais uma obra. Tá. Daí o Fábio assim, tá bom então, tá, tudo bem. E ele pegou essa última obra com uma grande má vontade, Fábio. Aí ele foi lá, organizou todo o roteiro, toda a programação da obra, fez a fundação, fez tudo, mas de qualquer jeito. Sabe? Uma obra de qualquer jeito. Fez uma construção de qualquer jeito. Porque ele estava chateado. Né? Ele estava chateado que ele tinha feito um acordo e o dono da empreiteira está quebrando o acordo. E aí, quando ele terminou a obra, ele pegou a chave e foi até o dono da empreiteira e chegou assim, tá aí a chave. Agora, me dá sossego. Acabou. Então, agora espero que você me dê sossego. Ele disse, não, cara, senta aí um pouquinho. Não, como sentar? Vai querer me dar mais uma obra? Não, senta aí um pouquinho. Tá, o que você quer?
Senta aí. Aí o dono da empreiteira, Fábio, pegou e deu a chave para ele assim, ó. Cara, essa é a tua obra. Esse é teu presente. Como assim presente? O que é isso? Sim, você fez a última obra para você. Cara, ele parou assim e começou a pensar. Foi a obra que ele, na última obra, a última ação dele naquela empreiteira, naquela construtora, naquela grande empresa, ele estava construindo a obra para ele. E ele não dedicou tudo aquilo que ele podia dedicar no seu propósito, porque ele estava chateado, porque o cara tinha dado mais uma obra para ele, estava quebrando o acordo, e ele nem sabia, e ele estava fazendo a obra para ele. Então, cara, quando você disse que você sai todo dia, que você parou de trabalhar, ei, dá um conselho melhor sobre isso, né? Eu achei muito legal essa tua história. E encaixou nessa daí, eu lembrei dessa história agora quando você falou isso. Então, todo dia, como é que é? Todo dia de manhã não é para a gente sair fazer obra. Vai que a obra que a gente está fazendo é para a gente e a gente vai lá de má vontade, não é? É isso mesmo. E eu comento até num grupo aí de amigos, né? A minha vida é obra, né? Seja obra de construção civil ou obra da vida das pessoas, né? E é engraçado que essa semana, Giovanni, vou complementar essa tua história aí, que é muito interessante. Esse mestre, vamos dizer assim, né, que não deu a atenção devida para essa obra e no final foi dele, acontece em todos os dias. Por exemplo, nós temos lá um problema para resolver, né? Vamos dizer assim, digamos que eu tenho uma nota uma nota fiscal de um fornecedor a ser paga, né? E aí eu preciso que ela seja paga, né? E eu vou ter que relacionar com a pessoa que faz o pagamento das notas fiscais. O objetivo é pagar a nota, né? O objetivo é entregar a obra. Mas se eu for lá e brigar com essa pessoa, né? Digamos que o Giovanni é quem paga a nota, fala: "Pô, Giovanni, né, seu nome feio, você não pagou minha nota, eu quero que ela seja paga agora." Enfim, eu estou indo atrás do objetivo. Beleza, né? Eu estou indo atrás do objetivo que é pagar a nota. Mas como eu estou indo atrás desse objetivo é o que importa. Entende? Isso eu comento bastante na obra, com os amigos e tudo mais. Por quê? Essa obra que eu vou linkar 3 pontos agora. Essa obra que você comentou que o mestre da obra não deu total atenção, ele pode, por exemplo, não ter colocado a camada fina lá de concreto uma água na fundação. Porque ele falou: "Ah, é a última mesmo, eu vou fazer de qualquer jeito." Né? O objetivo é construir a obra, mas sem esse detalhe. É um detalhe. Vai fazer diferença, mas é um detalhe. A forma como eu conversei com o Giovanni que vai pagar a nota é só um detalhe, porque o objetivo é pagar a nota. Certo? E isso hoje é uma inversão de valores tremenda. E é isso que eu falo para o pessoal. Não importa o que eu fale, o que mais importa é como eu falo com as pessoas. Então, se eu ligar para o Giovanni que paga a nota, falou: "Giovanni, tudo bem? Como você tá?" Ela falou: "Oi, Fábio, tudo bem? Eu tô bem aqui, cara." "Ah, então tá bom. Poxa, eu tô com uma nota fiscal aqui que eu preciso pagar um fornecedor que está me fornecendo, por exemplo, concreto. Poxa, o cara está me fornecendo concreto e tal, e essa nota vai vencer amanhã, por exemplo. Você consegue me ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para facilitar a sua ajuda, né? Para que você consiga me ajudar de uma forma mais fácil?" Você pode falar assim: "Poxa, Fábio, preenche um formulário X e manda aqui no meu e-mail que eu vou te dar uma atenção." Pronto. O objetivo foi alcançado, que é pagar a nota, mas o detalhe, que é mais importante do que o objetivo, foi muito maior. Eu criei um vínculo, uma relação de respeito com você, no caso, né, que vai pagar a nota, ou a pessoa que vai pagar a nota. Né? E é a mesma coisa nessa construção que você comentou. Quando eu crio esse detalhe, quando eu deixo esse detalhe lá, isso faz a diferença no futuro. Que se esse mestre tivesse cumprido todos os detalhes, no final da obra, quando ele recebesse a chave, ele ia ficar super feliz. Ele falou: "Nossa, foi a última obra que eu fiz e foi a melhor de todas. E é para mim." Entende? E essa inversão de valores não pode existir. Nós não podemos deixar isso cair, né? Nós temos sempre que manter isso vivo. Como Você eu falou faço esses na minha dias, vida.
Você esse dia contou uma história que eu gostei muito também, que tem a ver com oratória, que tem a ver com uma comunicação assertiva, uma comunicação persuasiva. Você me disse o seguinte, que às vezes tem um determinado fornecedor que está brabo, está chateado, e às vezes o cara da obra que tem um nível intelectual, né, que ele tem um nível intelectual não tão alto, ou às vezes ele tem um nível intelectual alto, mas a comunicação dele, ela é mais bruta. Ele não tem uma comunicação mais voltada para fazer amigos e influenciar pessoas. E você me contou que muitas vezes a tua fala com esse fornecedor ou com essa pessoa relacionada à obra, que poderia atrasar a obra, a forma que você falou com ele, ele acabou trazendo um determinado item lá que tinha dado falha ou que falhou na obra, naquilo que ele deveria ter entregue. E você, como falou isso, eu achei um exemplo muito bacana também, se você puder recordar isso. Exatamente. Eu conheço muitos fornecedores, né? E graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com praticamente todos. Assim, eu não lembro de algum fornecedor que eu tenha algum problema de amizade até. Tem vários fornecedores que são amigos já, né? De tão bom que é o relacionamento. Mas aconteceu um fato interessante e muito importante na obra, né? Que foi com o fornecimento de aço, né? O aço hoje tem uma sistêmica de industrialização muito legal na construção civil, que nós contratamos uma empresa para fornecer o aço, né? E contratamos uma outra empresa que está linkada com a fábrica, está linkada com uma outra empresa que é de manufatura. Então eles cortam e dobram esse aço que recebem da empresa e essa segunda empresa que me entrega, né? Então tem todo um processo. Eu, lá da obra, mando o projeto, né, para a empresa, eles cortam, dobram e mandam para mim lá na obra, eu armo ela e uso na obra. E aconteceu lá na contenção, que faz parte da fundação também, que nós montamos as estacas e percebemos a falta de algumas barras de aço, né? Até então, parece muito simples, né? Só que nós estamos falando de uma empresa que já no contrato, quando a gente contrata o serviço dessa empresa, ela nos pede, no mínimo, útil 30 dias para entrega do material. Então, você imagina hoje, na velocidade de informação que nós temos, na velocidade de produção de obra que nós temos, eu ter 30 dias de gap, quando eu tenho a falta de um material, a obra simplesmente para. Não tem o que faça, ela simplesmente para. O mercado, hoje, eu não tenho condições de ligar para um frete e pedir para ele lá buscar a barra no mercado que não tem. Entende? Então, assim, é um momento que nós temos que ter um certo cuidado, um feeling, um tato, principalmente no conversar com as pessoas, que é justamente a oratória que você está comentando. E nesse caso específico foi muito legal, que eu liguei para o gerente dessa empresa, falei com ele, falei, poxa, tudo bem? Como você está? Ele, oi, Fabião, como é que você está? Beleza, cara? Como é que tá a obra aí? Eu falei, cara, tá rodando legal, cara, mas, olha, preciso da tua mãozinha aí. Ele, o que aconteceu? Eu falei, olha, conferi aqui e percebi que estão faltando algumas barras de aço. Só que eu já conferi a tua nota fiscal, a tua nota tá certa. O teu romaneio de entrega também tá certo. O meu pedido tá certo. Só que a entrega eu conferi aqui e tá faltando. Você tem condições de mandar algum técnico aqui para conferir junto comigo? Ele falou, Fábio, fica tranquilo, eu mesmo vou. Eu falei, poxa, que honra, né? O gerente da empresa, que é uma empresa bem grande aqui de Curitiba e conhecida, que serve praticamente 90% das obras aqui do Paraná, inclusive, ele foi lá na minha obra. Nós batemos um papo e tal, e eu mostrei para ele, falei, olha, tudo que você me entregou ou está concretado, já foi usado, o projeto está aqui, e as outras peças que ainda não foram concretadas está aqui no chão, né? Está armada aqui, estocada aqui. Vamos dar uma olhada. Olhamos, contamos, conferimos como projeto. Falei, olha, a minha contagem parece que está certa. Ele, não, Fábio, realmente tua contagem está certa. Fica tranquilo, eu acho que acabou indo num caminhão para outra obra, alguma coisa aconteceu. Deixa que eu dou um jeito. No dia seguinte, isso eram 3 horas da tarde. No dia seguinte, 8 horas da manhã, encostou o caminhão lá com as barras que estavam faltando. Então, assim, o relacionar, o conversar, a oratória, que é o que você está falando, é uma base que ela é gigante, sabe? É fundamental, sabe? Eu não sei nem como expressar isso, cara. É tão importante que é isso, sabe? O como falar, né? Além do que falar, óbvio, né?
E parabéns, cara. Agora você já é um líder. Eu até já estou pensando em dar uma varinha preta para você aí. Cara, Olha que você honra, essa varinha é famosa, olha que honra. é, ó, plim, plim. Cara, muito bom, Fábio. Ó, tá chegando perto. A gente programou fazer sempre uma live de 1 hora. Já estamos chegando perto de 1 hora. Acredito que foi muito especial. Você inaugurou a nossa fogueira digital com especialista, com engenheiro. Eu acredito que foi muito importante, bacana para as pessoas perceber, né, o profissional que você é, o cara jovem iniciando a carreira, uma carreira próspera. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você, vai fazer com que a Amém, abundância e a amém. prosperidade cresça. Continue colocando a tua vida à disposição de outras vidas. Se coloque à disposição também, ó, comece a fazer live, né? Comece a fazer momentos também de ajudar pessoas jovens, levar boas novas até os confins da terra. Porque aquilo que o Pablo diz para nós, né, que para cada um de nós que viemos como uma ferramenta para ajudar outras pessoas, tem 1 milhão de pessoas lá fora esperando para nos ouvir. Então, acredito que você nos agraciou com a sua experiência, com as suas lições de vida, como você tem feito, né, esses detalhes, a importância que você colocou então para nós aqui também, como a oratória ela é um diferencial competitivo na tua carreira, na tua vida profissional. Dá para perceber que você consegue com a comunicação interagir com o fornecedor, mas você consegue também interagir com todas as pessoas que estão lá na obra, e com isso você tem conquistado, né? E tem feito boas obras. E, ei, e fique atento, hein? Porque pode ser que amanhã depois o cara vai botar uma chave na tua mão e você vai estar construindo a tua obra. Então deixa a tua mensagem aí final, né? Deixa a tua... Tem aí 10 minutos para você bater um papo final com todos que estão nos ouvindo aqui. E foi muito bom, cara. Gostei muito de estar com você aqui. Legal, Giovanni. Poxa, muito obrigado. É uma honra poder participar dessa inauguração aqui contigo. E eu gostaria de deixar uma mensagem para os jovens, cara, que foi uma frase que eu escutei de um outro líder, tá? Que é um amigo meu, vamos dizer, né? Um amigão meu. E ele não estava falando para mim, isso que foi o mais engraçado. Eu estava numa outra roda de amigos e eu escutei ele falando distante de mim, de tão impactante que foi essa frase. Um outro jovem perguntou para ele assim, tá, eu quero fazer medicina, mas não passo. Será que eu tenho que desistir? Porque medicina é o que eu fui chamado para fazer e tal, e aquela confusão na cabeça do jovem, né? E ele falou uma coisa muito importante. Não importa o que você faça, mas que você faça para o outro e com amor, qualquer coisa serve. Se você vai fazer medicina, se você vai fazer engenharia, se você vai servir num posto de gasolina, se você vai ser um barman, se o que você for fazer, vai vender chicletes no semáforo. Não interessa o que você faça, se você fizer de coração para servir pessoas, você vai ser abençoado. Independente do que você escolher para fazer de profissão, de curso, de faculdade, pós-graduação, o que quiser, né? E uma mensagem que pegou bem pesado comigo foi a trena. Essa puxou muito. Eu gosto muito do livro de Provérbios, aconselho todos aqui, leiam o livro de Provérbios e meditem nele, porque é sensacional. Eu não tenho nem palavras para descrever, né? Porque ele é espetacular. Um peso e uma medida para a vida toda. Seja você quem for. Se você é pai, se você é mãe, se você é jovem, se você é criança, se você é adulto, se você é avô, se você é professor, se você é aluno, não interessa. Qualquer pessoa, um peso e uma medida. A Trena está aqui, 1 metro, vale aqui em qualquer lugar do mundo. E você comentou até os confins da Terra, né? Esses dias eu comentei com os jovens, perguntei para eles, né? Vocês sabem onde é os confins da Terra, que a Bíblia diz? Eles falavam, não, é um lugar muito longe. Falei, pois é, eles estavam na época onde hoje é chamado de Iraque, Irã, aquela região toda lá, né? Vamos pegar aqui qual que é a maior distância para dizer que é os confins da Terra, onde é que dá? Eles, onde será que dá? Falei, aqui no Brasil. Nós estamos nos confins da Terra. Então nós também temos essa mensagem, a mesma mensagem, é o mesmo peso e a mesma medida. Tanto lá quanto aqui nos confins da Terra. Poxa, que legal! Falei, é isso mesmo. Essas são os 3 dicas, vamos dizer assim, que eu gostaria de deixar nessa live aqui para todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir ainda ela. E é isso aí, Giovanni. Muito obrigado mesmo. É uma honra imensa para mim poder participar desse projeto, do seu projeto. E
A Karine já me provocou também. Eu estou desenvolvendo um pequeno treinamento de planejamento de vida, né? E a Karine me provocou. Você também acabou de me provocar com live. Eu vou cair para dentro e vamos participar disso aí, cara. Abençoar mais pessoas aí. Que legal, viu o Gilmar aqui. Ô, Gilmar, Júlio, Gilmar, os nossos colegas lá de 10 em 1. Então, ó, eu vi que muita gente veio aqui escutar o Fábio, escutar o engenheiro, escutar o especialista. Então, acredito que esse projeto também, de trazer especialistas aqui, bater um papo, falar da importância da comunicação, importância da oratória na vida do especialista como uma ferramenta que abre portas e que coloca ele em outros níveis de atribuições dentro de qualquer organização. O Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, quando ele estava na universidade, fizeram uma pergunta para ele e disseram assim: Warren, qual seria, se você tivesse que dar somente uma instrução para nós jovens que estamos aqui na academia, qual a única dica que você daria para nós, baseado em toda a sua experiência, a sua prosperidade e a sua vida? E ele disse assim: aprendam a falar em público. Aprendam a se colocar perante qualquer pessoa e conseguir colocar as informações de uma forma clara, persuasiva e que a outra pessoa consiga entender, indiferente do nível intelectual que ela tem. Einstein ensinou uma fórmula também, que é a fórmula de Einstein. Hoje eu e você aqui falamos como se todos tivessem 12 anos. Então você conseguiu falar do concreto magro, a importância do concreto magro na obra, porque ela evita infiltrações. Então você conseguiu mostrar isso, que alicerce é importante para a vida. Então os alicerces da obra são importantes, mas os alicerces do caráter do homem é importante também. E que nas escolas de oratória de Aristóteles, ninguém entrava sem ter uma base, ninguém entrava sem ter também os alicerces. E é o caráter. Então tá lá, ethos, logos e pathos. Ou seja, primeiro o alicerce, a sua autoridade, baseado no seu caráter. Depois você aprendia argumentação, que era o lado racional da comunicação. Aí depois você aprendia a usar as emoções. Então, dificilmente um homem de caráter, ele vai usar a ferramenta da comunicação, e aí você mostra isso, que você é um cara hábil na palavra, e com isso você consegue conquistar as pessoas, e você consegue trazer um gerente para a tua obra, e uma deficiência que poderia demorar uma semana, no outro dia de manhã o caminhão está lá. Então, a importância de você... 30 dias, 30 dias. 30 dias, e no outro dia de manhã o caminhão estava lá, cara. Isso é muito importante, é muito legal. Que bom, Fábio. Então, gratidão, namastê. Né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que está aí com você, que habita dentro de você. E todos que estiveram aqui conosco, bem-vindos. Hoje foi a primeira fogueira digital. Eu já vi uma outra pessoa que entrou aqui também, tem uma pessoa bem especial que entrou aqui, Fábio, que é a Vani. A Vani, ela é uma fonoaudióloga e ela é uma embaixadora da paz. Por uma entidade organizada da ONU. Eu vou convidar ela, se ela está aí ainda, não sei se a Vani ainda ficou aqui. Eu já convidei ela também. Uma das próximas lives nós vamos trazer aqui uma fono para ela falar para nós sobre a importância da voz. E aí você já está convidado para ouvir a próxima especialista, será uma fonoaudióloga, especialista em voz. Olha aí que legal. Eu já quero deixar uma provocação para essa especialista em voz, porque tem uma situação na obra que a gente sempre passa, que é a questão de dicção e, como é que eu posso dizer? O bairrismo do nome das coisas, né? Por exemplo, macaxeira, aipim, mandioca. Né? Cada lugar tem um nome. E daí também tem a questão da dicção. Né? Tem palavras que são um pouco mais... tem letras mudas, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Que realmente atrapalham a oratória das pessoas. Eu escuto bastante isso na obra, sabe? E isso, muitas vezes, uma informação pode sair, tipo aquele microfone sem fio. Você dá uma palavra, uma ordem, e ela é cumprida de uma forma diferente.
Olha aí, ó. Tem até uma amigona minha, uma arquiteta sensacional, a Adri, tá aqui também. Ela brincou aí, ó. Ixi, tem uma mineira aqui, uai. Ó, trem e Ela tudo, é trem. mineira, muito gente boa, e Legal. ela fala bem desse jeito mesmo quando tá descontraído com a gente. Ô, Fábio, se a gente botar mais lenha aí na fogueira, a gente vai a madrugada dentro, né? Legal. Então, ó, cara, valeu, tá? Um abraço e Deus abençoe sua obra, abençoe sua jornada, você e tua esposa. Eu sei que vocês estão Todos nós. numas missões e numa jornada bem interessante e tenho certeza que Deus vai abençoá-los. Valeu, namastê. Amém. Já abençoou, né? Um abração. Até mais. Beijo para todos.